Boa noite, povo lindo do Senhor. Graça e paz. Podeis assentar na presença do Senhor. Olha para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado e diz para essa pessoa: faz uma cara de Jesus para mim. Aleluia, glória a Deus. Semana passada começamos uma palavra, que intitula-se Ambiente de Milagre. Tá? Ambiente de Milagre. Como eu sempre tenho falado, obrigado, filha. Como eu sempre tenho falado, essa igreja é uma igreja profética, amém? E a gente pode até não vir aqui atrás do milagre, porém deveríamos vir, porque Ele tem milagre para entregar para você. Ele tem milagre para fazer na tua vida, amém? Ele tem milagre, Ele quer fazer milagre na tua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: sabia que meu pai é especialista em fazer milagres? Ele é especialista. Ele é nosso pai. Ele quer fazer milagre na nossa vida. Obrigado. Então, semana passada a gente começou falando sobre o ambiente de milagre e trouxemos 2 tópicos aqui, falando que o primeiro tópico foi: o ambiente de milagre é um lugar onde alguém tem uma necessidade que o homem não pode suprir. Se tem alguém aqui que tem uma necessidade cujo homem não pode cumprir, você está no lugar certo. Quantos precisam de um milagre que foge da possibilidade do ser humano te ajudar? Então Ele está aqui para fazer esse milagre na tua vida, tá? A primeira coisa que gera um ambiente de milagre é justamente o impossível. Quando você se encontra diante do impossível, aí Deus entra com a providência, com o milagre, amém? Mas também eu falei, inclusive eu citei ali, sobre a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Quem que poderia abrir aquele mar para aquele povo passar pés enxutos? Ser humano nenhum poderia fazer isso, Quando o povo precisou, estava Deus ali para fazer milagre, para fazê-los passar a pés enxutos, E também falei aqui que um ambiente de milagre é o lugar onde tem uma pessoa que acredita que Deus pode fazer aquilo que a maioria das pessoas ao seu redor não acredita que pode acontecer. Não basta você precisar de um milagre, é necessário você acreditar que Deus pode fazer esse milagre. Citamos aqui, quando falamos isso, sobre o cego Bartimeu, que só ele acreditava que Jesus poderia lhe dar a vista, e as pessoas não acreditavam, tanto é que mandaram-lhe calar-se, não incomodar o mestre, Mas ele ficou firme, perseverante, gritou, e chamou a atenção de Jesus, acreditou, e Jesus operou um milagre na vida dele, Então, amados, hoje eu quero dar continuidade, trazendo mais 2 tópicos sobre este tema, ambiente de milagre. Sabe, amados, eu já recebi muitas bênçãos de Deus. Eu acredito que você também já recebeu muitas bênçãos de Deus. Você já recebeu o milagre de Deus. Muitos de nós, só o fato de nós estarmos vivos, só de nós estarmos vivos já é um milagre de Deus, Eu já conversei com várias pessoas, várias pessoas que disseram assim: pastor, eu vivi num tempo
aonde todos os meus amigos que eu andava com eles morreram. E o Senhor preservou a minha vida. Isso é um milagre ou não é? Aquela pessoa tinha tudo para estar morta, né? E você está vindo aqui, talvez você é uma dessas pessoas que passou por isso, e o Senhor te trouxe aqui para realmente você saber que Ele está falando com você esta noite, tá? Então, eu quero dar continuidade nesta mensagem aqui, falando do terceiro tópico, onde diz assim: um ambiente de milagre é um lugar onde tem alguém que tem uma causa impossível, mas obedece à direção que lhe é dada por Deus e pelos seus profetas. Você tem uma causa impossível, aí você precisa de um milagre. Aí Deus, Ele vai te dar uma direção. Preste bem atenção. Comece a observar isso na sua vida, ao seu redor, na sua igreja, na vida das pessoas que receberam um grande milagre. Um grande milagre. Você vai ver que essa pessoa, ela recebeu uma direção de Deus antes de Deus operar o milagre na vida dela. Eu já contei uma vez aqui, talvez você diga assim: poxa, não tem nada a ver. A minha mãe sofreu uma tosse alérgica, obrigado. Uma tosse alérgica, ela sofreu por essa tosse alérgica por 10 anos. De vez em quando eu tenho esse problema de tosse alérgica. Eu já tive de uma forma tão acentuada mesmo, que estava difícil para mim. Quando ela atacava, assim, às vezes eu ficava meses inteiro tossindo. Até falei para minha esposa hoje: eu estou sentindo que hoje a minha tosse não está repreendida em nome de Jesus. Essa tosse é uma tosse alérgica, algum pó, alguma coisa, alguma poeira, enfim. Nada, não tinha médico que curasse a minha mãe, não tinha remédio que curasse a minha mãe. Por 10 anos ela dormiu sentada, porque se ela deitasse, aquela tosse acordava todo mundo na casa. Por incrível que pareça. Melhorou? E um certo dia, a Assembleia de Deus de Belém do Pará, eles estavam, acho que, eu não lembro se era construindo a torre da TV que eles iam, né, plantar lá, compraram uma TV, uma coisa assim. E a igreja desafiou o povo todo a ofertar, né? Naquele dia, a minha mãe disse que ouviu uma voz claramente do Senhor para ela dar uma oferta de X, de um determinado valor. Oferta, dinheiro, tem a ver com saúde, assim, eu vou dar uma oferta, um valor financeiro, um valor, e vou ficar curado de uma doença. Para nós, tem lógica isso? Tem lógica isso? Não tem. Para mim não tem. Não sei se para você tem. Tem uma lógica: a obediência. Ela deu aquela oferta. Ela nem lembrava que era da questão tosse, enfermidade e tal. Daquele dia em diante ela nunca mais tossiu, até o dia que ela morreu. Porque Deus deu uma direção para ela. Ela obedeceu aquela direção e Ele recompensou a sua filha por aquela direção. Tipo assim, Ele olhou: o que ela está precisando? A minha mãe era uma mulher aposentada, ganhava pouco, tinha uma aposentadoria, uma pensão, era pouco as duas, mas ela conseguia se manter e às vezes até emprestar dinheiro para filho. Deus olhou assim: o que essa mulher está precisando? Como Eliseu falou: o que essa mulher está precisando? A mulher que hospedou ele, preparou um quartinho lá em cima, enfim, não quero entrar nesse detalhe. O que essa mulher está? Olha, ela não tem filho, né? Mas, amados, por quê? Porque Deus também tinha lhe dado a direção de hospedar o profeta, né? Deus tinha lhe dado a direção de hospedar o profeta. E aquela mulher, Eliseu profetizou na vida daquela mulher que ela, um ano depois, ela estaria com filho
no colo. Então todas as vezes que Deus for fazer um milagre, Ele vai te dar uma direção primeiro. Nós falamos semana passada sobre o mar que se abriu, né? Quando o povo saiu do Egito, Deus os conduziu por aquele caminho. Eles chegaram diante do mar e o exército de Faraó estava vindo atrás dele. Aquele povo ficou desesperado. Por que você fez isso com a gente? Nos tirou do Egito. Era preferível ficar no Egito sendo escravos de Faraó do que vir morrer aqui nesse deserto. Agora nós vamos morrer. Moisés foi falar com Deus. Deus disse assim: por que você vem falar comigo? Diz a esse povo que marche. Moisés, pega aquela vara, pega esse cajado e levanta e fere esse mar, e as águas se abrirão e o povo passará a pés enxutos. Foi só uma direção. É simples ou não é? Você pegar um cajado, levantar assim, ó, em nome de Deus, o nosso Senhor, né? O mar se abriu, uma direção. O milagre aconteceu porque você imagina agora se Moisés tivesse dito assim: não, Deus, preste bem atenção. A praga número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 10, tudo bem. Mas agora esse mar abrir assim, fazer 2 paredões aqui para a gente, eu acho que isso é da minha cabeça. Não, isso é da minha cabeça, eu não vou fazer isso. O que tinha acontecido? Aquele povo lá todinho tinha morrido. 2,5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas tinham morrido no deserto. Por quê? Porque de repente Moisés tinha ouvido uma direção e não tinha seguido a direção. Não é verdade? Amados, você lembra quando eles chegaram num determinado lugar, que eles saíram ali do deserto de Sim e ficaram andando ali, vagando, iam para um lado, para o outro, até chegarem em Refidim, e chegaram ali e deu fome, e eles queriam tomar água, e a mesma coisa, a mesma confusão, e olha, a gente vai morrer de sede aqui e tudo. Deus disse assim: Moisés, pega essa vara, essa mesma vara lá, a vara que você feriu o Nilo lá, e ele virou sangue. Pega essa vara e bate na rocha, vai sair água. O que foi que Moisés fez? Seguiu a direção. Olha para a pessoa que está do seu lado. O teu milagre, diga para ela, pode vir depois de uma direção de Deus. Simplesmente obedeça. Você lembra do casamento em Caná da Galileia? Faltou o quê? Faltou vinho naquele casamento. Maria veio e disse assim: olha, faltou vinho. Ele disse assim: que tenho eu contigo, mulher, não chegou a minha hora. Ela disse assim, virou para aqueles serviçais e disse: olha, façam tudo o que Jesus, o mestre, lhes mandar fazer. Ó, aqui para mim, ó, aqui para mim. Maria disse assim, chamou os serviçais e disse assim: olha, façam tudo o que Jesus lhes mandar fazer. Sabe por quê ela falou isso? Porque ela sabia que se eles seguissem a direção de Jesus, o milagre aconteceria. Jesus chamou os serviçais ali e disse assim: olha, pega essas 6 talhas aqui, usadas para cerimoniais, né? E encha essas talhas de água. Eles encheram as 6 talhas de água. E o que foi que aconteceu? A água virou vinho. O milagre aconteceu. Tudo por quê? Porque aquelas pessoas seguiram a direção de Jesus. Por
que será que o milagre não tem acontecido na nossa vida? E muitas vezes a gente ainda fica brabo. A gente não ouve ou faz que não ouve. O Senhor usa pessoas para nos dar direção, usa os seus servos, usa os seus profetas, usa a sua palavra, e a gente não ouve, a gente se ouve e não obedece, não coloca em prática aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E depois ainda reclama, e depois ainda culpa a Deus, e depois ainda culpa a igreja que a gente congrega. Ouça a direção que o Senhor tem para você, hoje, amanhã e sempre. E você vai viver de milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Às vezes Deus dá uma direção para a gente diz assim: ou será que foi só eu que cometi esse erro? Ah, não, eu acho que é da minha cabeça. Quem já falou isso? Ah, não, eu acho que é da minha cabeça. Eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou lá, porque eu acho que é da minha cabeça. Irmão, se for da tua cabeça, mesmo assim Deus, Ele é fiel em honrar a palavra dos seus profetas. Se Ele fizer bem, se Ele não fizer, amém. Mas às vezes você corre o risco de não fazer, de não obedecer, de não seguir a direção e deixar, e perder, deixar a bênção passar, perder o teu milagre. Quando o amigo de Jesus morreu, Lázaro, para que Jesus pudesse ressuscitá-lo, o que Jesus falou para aquelas pessoas? Tirem. Irmãos, às vezes é só uma pedrinha que está no teu caminho. Às vezes é só um obstáculozinho. Às vezes é só alguma coisa que você não quer mexer, porque se mexer pode cheirar mal. Mas se você mexer, não vai cheirar mal, vai cheirar milagre. Amém? O Senhor Jesus, Ele merece um aplauso. Mas como eu falei, amados, Deus, Ele usa pessoas, Ele usa os seus profetas. Se você abrir a palavra de Deus, vamos abrir lá em 1 Reis capítulo 17. Primeira Reis capítulo 17, versículo 7 em diante. Você vai ver aqui a história de Elias. Se você pegar desde o versículo 1 ali, você vai ver que Deus tinha mandado para que ele ficasse na beira do riacho de Querite, que ali ele ordenaria a aves do céu, corvo, ali levar pão e carne. E ele ficou na beira daquele riacho, comendo pão, carne, ou a carne dos paranaenses, que é carne, né? Carne, comendo pão e carne e tomando água do riacho de Querite, até que aquele riacho secou. Mas veja bem, ele estava ali porque Deus tinha dado uma direção para ele. Aonde que você vai comer carne entregue por corvo, irmão? Aonde? Se você vê o sacrifício que Abraão fez ao Senhor, né? Um deles
De repente ele estava ali e ele entrou meio em sonolência, ele queria dormir durante a noite, e as aves vinham para querer comer aquela carne, e ele enxotava aquelas aves do céu, aquelas aves de rapina ali, e tudo para as aves não comer o sacrifício ali que era dado ao Senhor. Eu fico imaginando, alguém estava fazendo um sacrifício, colocou uns filézão lá, né, para o Senhor. Corvo veio, essa aqui é para Elias. Cadê o Joniel? Ah, você não viu. Você não viu. Você está proibido em 2025 fazer essa figurinha de mim. Gosta de fazer figurinha de mim, né? E ele, de repente, secou o riacho, e Deus disse assim: agora você vai fazer o seguinte, eu vou te dar outra direção. Você vai para Sarepta, que eu já ordenei uma viúva de lá, uma senhorinha viúva, ela vai te alimentar até passar essa seca toda que você mesmo profetizou sobre essa terra. Você mesmo confrontou Acabe e profetizou essa seca, né, pastor Pedro? E agora você vai para lá e eu vou mandar, eu já falei com ela, e ela vai te alimentar. E aí você lê aqui a partir do versículo 7, né, que ele vai para lá, né? Ele chega ali, né? Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Esse aqui é o versículo 10, amados. Você que está acompanhando aí. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela disse assim: eu tenho só um pouquinho, sabe, um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo aqui 2 gravetozinhos, 2 pedaços de madeira aqui para eu fazer um fogo, fazer a última refeição para a gente comer e depois morrer. Eu e meu filho, nós vamos morrer. Deus já tinha dado uma direção para ela. A primeira direção era o quê? Que ela alimentasse aquele homem. Mas o que ela tinha, dava para alimentar o homem? Não dava. Não, detalhe, você já recebeu alguém na sua casa para uma visita, vem de férias, vem do interior, vem de lá não sei de onde, e não tem preguiça para voltar para casa, e a pessoa come, parece crente, sabe? Aquela mulher, ela não foi direcionada a dar um café da manhã, ou um almoço, ou uma janta para o profeta. Ela foi direcionada a hospedar o profeta e tratar dele. Olha aqui para mim. Quem crê que essa é uma história verídica, é uma história verdadeira, é palavra de Deus, é Deus falando conosco? Deixa eu te falar uma coisa. Se você obedecer à direção que Deus tem te dado, aquilo que você acha que é pouco para você hoje, Deus vai multiplicar de tal forma que você vai ter para você e para abençoar, para alimentar muitas pessoas, muitos profetas, muitas profetisas do Senhor, muitos parentes, até cunhado e sogra.
você vai ter Coca-Cola de sobra até para dar para o teu cunhado. Sabe aquele cunhado que chega e toma a tua Coca-Cola, irmão? Quem merece uma coisa dessa? Hã? Não, um negócio desse. Ainda bem que eu não tomo mais Coca-Cola. Já vai fazer 9 anos que eu não tomo mais. Ah, mas se tomar meu resto do açaí, aí não. Ah, não, aí não, né? Amados, ela disse: eu não tenho. Eu não tenho. Eu vou contextualizar um pouco aqui. Olha aqui. Esses 2 gravetos aqui dá para fazer quanto de comida? Ele disse assim: eu sei, né? Faça o que você está falando que vai fazer. Faça o que você está falando que vai fazer. Porém, faça primeiro um pedaço de pão ou bolo. Hã? Vamos ver aqui na palavra. Um pedaço de pão. Não, pera aqui. Façam primeiro um bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o teu filho. Mãe que está aqui. Teu filho vai comer a última refeição e vai morrer. Aí chega o pastor da CCPA e diz assim: não, faz primeiro para mim e depois se faz para você e para o teu filho. Você vai dizer: esse cara tá dando. Eu vou pegar minha facada e vou dar minha faca e vou dar um tiro nele. Vou pegar minha pistola e vou dar uma facada nele. Ele deve estar debilóide, né? É a palavra de Deus que fala isso. Ele deu uma direção absurda. Diga: direção absurda. Muitas vezes a direção de Deus para a gente vai vir como uma direção absurda. Por isso que a gente muitas vezes não obedece. Olha aqui, amados, olha a palavra de Deus. Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias o profeta. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amados, ambiente de milagre é o lugar onde tem alguém, uma pessoa ou um povo que se depara com o impossível, porém não se nega a seguir a direção de Deus e dos seus profetas. Pastor, eu devolvo o dízimo, eu devolvo o dízimo, ou eu pago a energia? Devolve o dízimo e compra uma vela. Por caso a fé não alcançar o milagre. Às vezes a gente não recebe o milagre, amados. Por quê? Porque a gente se nega a seguir a direção de Deus. Você lembra da outra viúva, só a que se deparou com Eliseu, não com Elias? Aquela que estava endividada.
cujos os credores estavam querendo levar os seus 2 filhos como escravos. E ela chegou a Eliseu e disse assim: profeta, homem de Deus, o senhor sabe que o meu marido, o teu servo, ele morreu e ele era um homem temente ao Senhor. E agora então, aí os credores querendo levar meus 2 filhos com o pagamento da dívida. Eu estou endividada. Ele disse assim: o que é que você tem em casa? Ela: nada. Um pouquinho de azeite lá. Opa, tem o quê? Um pouquinho de azeite. Pouquinho de azeite? Pronto, tem tudo. Ele disse assim: vai para casa, chama as tuas vizinhas, vai de casa em casa e pede vasilhas emprestadas. Mas não pede pouco não, pede muitas vasilhas. Pede muitas vasilhas. E essa mulher, que era assim como você e eu, que temos bons relacionamentos, né? Você que não tem problema nenhum, encrenca nenhum com o vizinho, né? Glória a Deus, porque crente não tem problema com o vizinho, né? Ela foi nos vizinhos e pediu várias vasilhas emprestadas, levou para casa dela. Ele disse: se você vai, leva essas vasilhas, fecha a porta atrás de você e seus filhos e começa a deitar aquele azeite, a encher aquelas vasilhas de azeite. Ele deu o que para ela? Uma direção. Você não vê essa mulher questionando Eliseu. Ela virou as costas e foi, e obedeceu, e pegou várias vasilhas emprestadas. Irmão, eram muitas vasilhas. E entrou na sua casa com seus filhos, e pegou aquelas vasilhas, aquele único pouquinho de azeite que ela tinha, e pegou aquelas vasilhas e: está cheia. Outra: está cheia. Outra: tá. Outra: porque essa tá. Outra: porque essa tá. Ainda tem muitas vasilhas? Tem muitas vasilhas para encher. Então me dá mais uma. Me dá outra, porque essa tá. Se você ouvir a direção do Senhor, você vai dizer: a minha vida está cheia de bênção, minha vida está cheia de vitória, minha caminhada está cheia de milagre. Me dá outra, porque tem milagre, milagre, milagre para acontecer. O Senhor vai multiplicar o pouco que você tem, porque você vai receber a direção de Deus. Só quando acabaram aquelas vasilhas, que aquele azeite terminou de multiplicar. E a palavra de Deus diz que aquela viúva vendeu aquele azeite e viveu, pagou as suas contas e viveu pro resto da vida com aquelas finanças, com aquele dinheiro. Deus vai te dar uma direção. Hoje ainda Deus vai te dar uma direção, porque Ele já nos deu várias que a gente não obedeceu. Amém? Não despreze as simples direções que Deus tem te dado, que Deus e os seus profetas têm te dado. Não despreze. Você lembra da história de Naamã, o general de guerra, o comandante do exército do rei da Síria? Ele estava leproso, né? E chegou a Naamã, chegou a Elias, a casa de Elias, indicado por uma menina que tinha sido levada com a sua família cativa, na casa de Eliseu. O que eu falei? De Elias?
Desculpa, eu já tinha falado antes, não. Na casa de Eliseu, irmãos. Chegou ali e de repente Eliseu dá uma direção para ele. Eu vou contextualizar assim para deixar um pouquinho mais, sabe, leve o ambiente, porque parece que as pessoas estão lembrando das direções que foi lhe dada e parece que ficaram constrangidas com a palavra, né? Precisamos deixar um pouquinho mais leve isso, né? Só contextualizar aqui de uma forma mais cômica, né? E ele chegou lá com Eliseu e Eliseu nem recebeu ele, mandou o seu moço dizer para ele: diz para Naamã ir lá tomar banho. Vá tomar banho, Naamã, né? Ele disse assim: diz para ele ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. Naamã não queria seguir essa direção. Você já imaginou se Naamã ele não tivesse rodeado de pessoas sábias do seu lado? Eles disseram: Senhor, se ele tivesse pedido coisas difíceis, trazer o prepúcio aqui de 200 homens, o senhor não faria isso? Ele só pediu para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. Ah, mas lá em Abana e Farpá tem águas mais cristalinas do que essa aqui lá em Damasco, do que essas aqui do Jordão aqui. Só segue a direção. Ele foi lá, seguiu a direção e o milagre aconteceu. Amados, às vezes aqui, como o pastor Pedro deu uma direção hoje, todo culto, alguém chega aqui e dá uma direção para a gente, né? Muitas vezes a gente fala aqui, né? Direção simples como: não venha diante de Deus de mãos vazias, porque essa direção que a gente está falando é a direção que a própria palavra de Deus dá. Não se apresente diante de Deus de mãos. A gente segue essa direção? Você é essa pessoa que todos os cultos você se apresenta com algo para ofertar ao Senhor? Se não é, não reclama, porque todos os cultos a gente tem trazido direção sobre bênçãos financeiras. Todos os cultos. E as pessoas se negam a seguir direção. Amados, um ambiente de milagre, para terminar, um ambiente de milagre é um ambiente onde tem pessoas de atitude. Eu quero orar. O Vando já está rindo. Prega aí o assembleano, né, Vando? Eu quero orar para Deus criar um formigueiro espiritual para te tirar do comodismo. Porque tem pessoa estagnada, parada, estacionada no tempo, aonde o Senhor quer que a gente se levante, a gente, sabe, ande. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu, não é o que está parado no seu caminho, deitado no seu caminho, espreguiçando no seu caminho, é o que anda, é o que caminha, é o que se mexe, é o que evolui, é o que cresce, é o que sai do seu comodismo. Se não me engano, Salmo 128, dá uma olhada lá. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Amados,
A gente precisa ser pessoas de atitude, principalmente diante das adversidades. Como já foi pregado aqui várias vezes, o exército de Israel estava assim, diante de um grande guerreiro, adversário chamado Golias. Ficaram todo mundo ali, recuaram e ficaram parados e recebendo as afrontas de Golias. Chegou um baixinho lá. Quem é esse incircunciso aí que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quem é? Ele agiu, ele teve atitude. Davi era um rapaz de atitude. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você é o reflexo de Davi. Você é parecido com Davi. Davi perdia feio para você. Profetiza na vida dessa pessoa aí. Uma pessoa de atitude. Você lembra aquela mulher que estava com um fluxo de sangue? E de repente, ela ouve falar que Jesus de Nazaré estava passando. Vai ficando em pé. Ela disse: não, já gastei tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. E Jesus está passando. Diga assim: Ele está aqui. Diga assim: Ele não está passando, Ele está aqui. E essa é a minha oportunidade. Oiê, tem alguém aí? Diga: hoje é a minha oportunidade. Eu vou declarar que essa é uma noite de milagre. Eu quero orar pelas pessoas que vierem aqui à frente, que precisam de milagre. Só para aquelas que resolverem ter uma atitude de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos ouvir uma canção. E eu já vou estar orando por você. As nossas atitudes de ousadia diante das impossibilidades, diante do caos, diante da crise, diante do impossível, mostra que nós confiamos em Deus e não nos homens, e muito menos em nós mesmos. Quando eu falo nos homens, os homens que não têm Deus, tá? E muito menos em nós, na nossa capacidade, no nosso intelecto, na nossa força. Se por um lado a atitude gera um ambiente de milagre, por outro lado o comodismo impede as nossas bênçãos. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Deus quer que você se mexa. Eu vou orar para que vá um formigueiro espiritual lá na tua cama. Para a hora que Deus disser levanta e ora, você não conseguir ficar na cama. Para a hora que Deus disser levanta e vai visitar aquele irmão lá que está precisando de visita, você sair, levantar, você levantar, sair e ir orar com aquela pessoa. Amém, irmãos? Duas coisas: você vai seguir a direção com atitudes ousadas. Atitudes ousadas.
Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e adore ao Senhor Jesus. Neste ambiente, com essa canção, este ambiente de milagre, adore ao Senhor Jesus.